Olá, alunos, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Lacerda, professor de artes, né? Nós estamos aí com as nossas aulas, com bastante temas que a gente está tendo que demonstrar aos pouquinhos, mas não se preocupa não, que aos pouquinhos nós vamos introduzir novas questões, vamos introduzir algumas atividades, algumas tarefas que vão deixar a nossa aula assim, com a cara artística mais animada, né? Que nós vamos tentar fazer com que vocês também expressem o seu lado artístico. Vamos para a nossa aula, então? Deixa eu falar aqui sobre a minha formação aqui rapidinho, para lembrar você que está entrando agora, que está começando agora. Eu sou o professor Alexandre Lacerda, né? Formado em Educação Artística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também me especializei em ensino da arte na mesma universidade, ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos ver na nossa aula a pintura histórica, né? Por que esse termo, pintura histórica, o que está por trás disso, né? Tem a ver com a arte colonial no Brasil, a arquitetura civil, arquitetura e por que civil, e a arquitetura religiosa. Nós vamos ver aqui esses três temas aqui para depois a gente entender melhor esse nascimento da arte no Brasil, tá? Então, aqui, ó, arte e educação. Existe uma conexão muito necessária entre a arte e a educação, porque a educação, ela faz com que a visão sobre a arte seja uma visão mais crítica. Então, a arte, ela contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva, tá? Por meio dessa conexão com a educação. Então, você se torna mais livre para criar e se expressar, né? Então, racionalidade, a sensibilidade, intuição e ludicidade, a brincadeira, o jogo, né? Então, ela amplia o conhecimento do sujeito, da pessoa, o conhecimento de si, o conhecimento do outro, né? Das outras pessoas e do mundo. Então, a arte, ela amplia, você passa a se conhecer melhor, a observar as outras pessoas e ter uma ideia do mundo, ok? Por meio da arte, é possível observar o mundo com um olhar crítico, você ter suas ideias, fazer a sua análise, você dizer eu gosto ou não gosto e por quê, né? E também pensar sobre a política, sobre a sociedade e as transformações que aconteceram em cada época. Por que as coisas evoluíram dessa maneira? Olha aqui, ó, esse quadro aqui, ó, O Caçador de Índios, tá? Foi pintado por Jean-Baptiste Debret, que foi um pintor que veio para o Brasil, né, trazido aí pela a corte, né, para desenvolver as artes aqui no Brasil. Então ele também, além de dar aulas, ele também fez vários quadros, né, várias pinturas. Antes de mais nada, vamos conhecer aqui, vamos entender aqui melhor sobre as linguagens artísticas. Ó, nas linguagens artísticas, nós temos as artes visuais, tá? É tudo aquilo que é feito para ser visto, para se ver. Um quadro, um desenho, né, uma pintura, é uma arte que é feita para as pessoas olharem. Uma escultura, são objetos que são feitos para as pessoas olharem, acharem bonito e apreciarem. Essa é a intenção do artista. Então, tudo que é feito
com essa intenção aí, né, são artes visuais. Então, temos aqui, ó, pintura, escultura, gravura também, que é feito para a pessoa olhar, fotografia, quando desenvolveu a fotografia, o cinema, o grafite também. Por que é feito o grafite? Para as pessoas olharem, né? E a arquitetura. E temos aqui nesse meio aqui já um avanço das artes visuais, tá? Que é a arte audiovisual. Porque as artes visuais são todas sem som. E a arte audiovisual, além de tudo, além de serem coisas para serem vistas, tem uma associação com o som, com a música. Então, esse tipo de arte aí que nós vamos ver e analisar com mais detalhes é a arte considerada audiovisual. Áudio de som, de música, e visual de coisas que são para serem vistas. Visual tem a ver com a vista, com o olhar, né? Olha aqui, ó. Isso aqui são os símbolos teatrais, né? As arcas. Olha aqui a dança, também aqui. Aqui a representação visual aqui é da pintura, do desenho. E esse símbolo aqui inconfundível, né? Que é o símbolo das notas musicais, a notação musical. Não é verdade? Tudo isso aqui, ó, toda vez que alguém vê essas figuras, esses desenhos aí, né, relaciona logo com a arte musical. E algumas pessoas acham que é muita complexidade, muito complicado, mas nós vamos ver ao longo das aulas que é muito simples e muito fácil de entender, de interpretar essas figuras, tá bom? Então, no teatro, o que acontece no teatro? Os atores interpretam uma história. Olha aqui, gente, isso aqui é muito importante, tá? Tudo que acontece no teatro é a interpretação de uma história. Então, o teatro é onde acontecem as histórias, são desenvolvidas, ou atividades para o público. Então, as pessoas vão ou são chamadas, são convidadas, né, para o teatro e lá, para o espetáculo, né, e lá são contadas histórias. Basicamente é isso aí. Tem várias implicações que nós vamos também desenvolver. As nossas aulas de artes estão só começando, tá bom? A dança. A dança são as expressões que envolvem movimento do corpo, tá? Então, tudo que envolve o movimento do corpo, inicialmente podemos entender como dança, né? A repetição, não vou falar, a ritmização e tudo mais. E aqui, mais uma das formas de arte, aqui, das básicas, né? É a música, que é o canto e a música instrumental. Mas tem também a música que acompanha o canto, né? Não só a música instrumental, como a música que acompanha o canto. O próprio canto, o próprio canto, né? Que é a forma de arte básica. Então, temos aí as linguagens artísticas são artes visuais, teatro, dança e música. Aquelas são as formas mais conhecidas de arte. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta que eu vou dar aqui algumas ideias de resposta. Mas você também, como pessoa do mundo, né, dentro de toda essa informação cultural que existe aí, você também vai me dizer a sua resposta para essa pergunta, ok? Então, o que é a arte? A arte é toda atividade humana
vinculada a fenômenos estéticos, realizada por artistas, a partir de sua história de vida, percepção, emoção e ideias, com a finalidade de instigar o interesse de um ou mais espectadores. Então, a arte, ela procura despertar o interesse das pessoas que estão assistindo, que estão presenciando a arte. Como esse quadro aqui do Jean-Baptiste Debré, né, de 1830. Né? É um quadro onde ele mostra aqui, ó. Então, vemos aqui a arte como um elemento artístico repleto de concepções ideológicas da sociedade. Né? Ó, olha aqui esse quadro. A arte, então, são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo. Olha aqui esse quadro aqui. A coroação de Dom Pedro I. Ok? Então, qual a função da arte na sociedade? Então, incluir o homem na sua natureza, conduzir a sua formação enquanto cidadão, a capacidade de interferir na realidade social, manifestações de ação criativa daquele que produz. A arte como representação da vivência humana, representação social, caracterizada por transformações e ressignificações no campo da estética. A estética é a aparência das coisas, né? Da ciência e da filosofia. Então, temos aqui, olha, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma das pinturas mais conhecidas do mundo. Ok? Então, vamos aqui ver sobre a pintura histórica, entender um pouquinho isso. A pintura histórica dependia do trabalho de pintores e escultores que ilustravam os grandes acontecimentos dos períodos históricos. Por isso que ela é conhecida como pintura histórica. Como, por exemplo, aqui, ó, o desembarque da imperatriz Dona Leopoldina, feito aqui por Jean-Baptiste Debré, um cara que foi contratado para fazer aí, ó, esse quadro. Olha a riqueza aí, olha as pessoas aí, olha as roupas, né? Todo esse destaque aí. Os artistas são sujeitos imersos, são sujeitos que estão dentro da sociedade. Logo, são marcados pelos acontecimentos históricos à sua volta. Por isso que ele fez aí, né? Aqui, ó. Então, um outro acontecimento histórico. A mulher que está erguendo a bandeira da França em plena barricada, olhem as cores, vermelho, branco e azul, tá? Representaria a liberdade, um significado simbólico da independência da França, tá? Então, esse quadro aqui do Eugène Delacroix chama-se A Liberdade Guiando o Povo. Tá? Também temos aqui, ó, O Grito do Ipiranga, um outro quadro aqui histórico, né? De 1822, foi pintado por Pedro Américo, mas ele estava na Itália, né? Quando pintou. Então ele se baseou em relatos para fazer. Alguém escreveu a cena lá para ele, lá, e ele foi lá e fez esse quadro aqui, onde ele apresenta o imperador Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, prestes a declarar a independência do Brasil. Quadro muito famoso, né? Conhecido demais, todos nós. Então, mais uma vez, eu quero destacar aqui para vocês, tá? O termo pintura histórica se aplica à pintura que representa fatos históricos, cenas mitológicas, literárias e da história religiosa. Refere-se também ao registro pictórico
desenhos, né? De eventos da história política, batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos e feitos de homens notáveis, realizadas em geral sob encomenda. Olha, isso aqui é muito importante. A pessoa pagava, o artista ia lá e fazia. Elas evidenciam um tipo de produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política. Tá? Então, olha aí, ó, Jean-Baptiste Debret, mais uma vez, oficial aí, ilustrou a obra histórica brasileira Coroação de Dom Pedro I, no trono de maneira majestosa, com atributos: colar de penas de galo silvestre, o manto, né? Pode ver aqui, ó, o manto com cetro alto, com o dragão de Bragança, né? Olha aqui, o cetro com o dragão, o manto, né? O uniforme militar e as botas de montaria, né? Tudo isso aí para tornar o rei altamente poderoso, né? O imperador, né? O Dom Pedro I. Então, aqui temos aqui, ó, o brasileiro Vitor Meirelles, o pintor brasileiro, pintou a primeira missa no Brasil. Também, esse documento também, para dar uma ideia positiva do contato entre os portugueses e do primeiro contato, né, entre os portugueses e os indígenas, para mostrar uma coisa pacífica. Olha aí. Né, ele usou um documento escrito do Brasil, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ok, então vemos aqui o convento de Santo Antônio, no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, na Paraíba. Né? E aqui, ó, cotidiano brasileiro do século XIX, em obras de Jean-Baptiste Debret, já é nosso conhecido, né? Onde ele faz aqui o jantar, onde, apesar de ele mostrar aí a realeza, né? As pessoas aí jantando, aí, mas vemos a presença dos negros, os escravos, servindo. Não deixa de ter um pouco de uma conotação um pouco deprimente, um pouco triste, né? Apesar de que ela está ali dando um pouquinho de comida para o menino. E esse aqui, ó, é uma obra aqui do Debret também, que aplicação do castigo de açoite, né? Várias leituras podemos fazer isso aí. A humilhação, né? Tudo aquilo. Sofrimento, né? José Ferraz de Almeida Júnior, né, nasceu em Itu, foi o primeiro pintor a retratar em seu trabalho o tema regionalista. Ele entrou na AIBA em 1869. No início, dedicava-se a temas religiosos e históricos, mas no fim de sua vida, voltou-se ao tema do regionalismo, conquistando com isso seu lugar na história da arte brasileira. Um dos maiores artistas nacionais, sendo um dos precursores do realismo brasileiro. Olha aí as obras, a leitura e o derrubador brasileiro. E na arquitetura civil, temos as ruas uniformes, sem calçamento, construções, né, as casas urbanas, recuadas, sem jardins. E a arquitetura religiosa também. O rococó no Brasil foi um estilo que floresceu no fim do século XVIII, sob grande influência religiosa. Nelas, o rococó decorava algumas igrejas, mas foi difundido para a decoração dos palácios, que glorificavam o poder civil. Aqui o convento de Santo Antônio, mais uma vez para a gente apreciar, e chegamos às nossas referências, né? E aí, com isso, chegamos ao fim da nossa aula, e aí eu deixo com vocês aí essas belíssimas imagens, né, essas reflexões, para que vocês atentem mais como se desenvolveu a arte no Brasil, ok? Tchau!